Olá, pessoal, sejam bem-vindos à nossa videoaula de hoje. Hoje nós vamos falar sobre o plano de ensino da disciplina de Arqueologia e Culturas Indígenas, que é uma disciplina do curso de graduação em Arqueologia, bacharelado, e que eu ministro essa disciplina já há algum tempo. Então, nessa videoaula, nessa webaula, melhor dizendo, eu vou falar um pouco, comentar um pouco a respeito do plano de ensino para deixar mais claro, né, os conteúdos e comentar também a respeito de alguns trabalhos que o nosso curso de arqueologia tem realizado com populações indígenas, principalmente na Baixada Santista. Eu vou compartilhar aqui com vocês. ah, Aqui vocês devem estar vendo aí a, a tela do ambiente virtual, né? E aqui, para achar o plano de ensino, está aqui nessa janelinha a apresentação da disciplina. E aqui tem vários itens. E o primeiro deles, normalmente é o primeiro, está o plano de ensino. Então, eu vou abrir aqui, tá? E deixa eu aumentar aqui um pouco. Bom, então a nossa disciplina, ela é uma disciplina de 70 horas, aulas, e intitulada Arqueologia e Culturas Indígenas, né? Então, ela está ligada tanto à parte arqueológica quanto à parte antropológica, né? Essas duas ciências. E a gente trabalha aqui, basicamente, um pouco da história dos troncos linguísticos que nós temos no Brasil, juntamente com evidências materiais, de cultura material, né, no caso, e também um pouco de etnologia. Tá? Então, aqui no caso a ementa, né, eu não vou ler todo o plano de ensino para vocês, até porque vocês já têm o plano de ensino disponível aí no ambiente virtual. E não faz sentido eu ficar lendo tudo isso aqui para vocês. Então, alguns pontos eu vou ler somente para trazer o conteúdo para nossa fala, né, para nossa discussão. Então, aqui na ementa, nós temos o estudo da arqueologia pré-colonial, colonial, contemporânea das populações indígenas. Então, pegar todo esse período, obviamente que é extremamente longo, porque a história indígena no Brasil é extremamente longa. É uma história de longa duração, muito longa. Então, nós temos evidências aí de populações indígenas vivendo aqui há 12 mil anos, por exemplo, né? Então, é um período extremamente longo. Então, aqui a gente vai pontuar, né, pelas limitações da disciplina, pelas limitações de tempo, limitações do material. A gente optou por selecionar alguns pontos e trabalhar isso, né, com vocês. Até porque num curso de graduação, a gente não consegue aprofundar, né, todas as temáticas. A gente pode aprofundar uma temática ou outra, mas a gente vai trabalhar mais ligados às teorias e métodos de estudo, de pesquisa, né, e também as técnicas de pesquisa. Então, aqui nós temos etnologia e arqueologia, a multiplicidade das culturas indígenas no território brasileiro, a cultura material dos povos indígenas, a história dos povos indígenas do território brasileiro e os principais sítios arqueológicos indígenas do Brasil. Então, são alguns pontos que vão orientar aí a nossa disciplina. Pular aqui um pouco das competências, objetivos, né? Então, os objetivos da nossa disciplina, geralmente são divididos em duas partes, né? Objetivos gerais, são os objetivos mais amplos, e os objetivos específicos, que são alguns objetivos
mais pontuais que a gente vai trabalhar dentro da disciplina. Então, falando primeiramente dos objetivos gerais, nós temos proporcionar aos alunos conhecimentos teóricos que permitam a desenvoltura para trabalhar as diferentes técnicas, temáticas dentro da arqueologia e das culturas indígenas, desenvolver análise crítica sobre a história pré-colonial e pós-colonial, bem como sobre as populações indígenas contemporâneas e a história da formação do Brasil, né? Tá tudo envolvido aí. Então, aqui são os objetivos mais amplos, da disciplina, né? Quanto aos objetivos específicos, eu coloquei aqui por unidade, que são as unidades que dividem as 16 aulas texto, né? E então cada unidade tem uma temática e aqui um objetivo é, específico da disciplina. Então, na unidade um, estudar a história dos povos indígenas das Américas e, mais especificamente, do Brasil, do período pré-histórico e histórico. Então, assim, é fazer um apanhado, obviamente, um, uma grande síntese, né, dessa história indígena e também falar sobre a importância de se ter de se recontar a história desse território, né, desse que a gente chama de Brasil, e como que o Brasil se tornou Brasil, né? A gente sabe que as coisas não acontecem do nada, todas têm um objetivo, são ação e reação, né? Então, as ações que geraram resultados, e os resultados a gente acompanha atualmente, né? Seja para bem, seja para mal, os resultados estão aí, a gente está convivendo com tudo isso, né? Isso é importante porque a gente precisa ter uma reflexão crítica a respeito da nossa realidade e da nossa sociedade por conta do que a gente vive hoje, né? A gente não pode naturalizar as injustiças que acontecem, os problemas sociais, todas essas desigualdades sociais, essas problemáticas que a gente conhece muito bem atualmente, naturalizar achando que tudo isso sempre foi assim. Na realidade, nunca foi assim, né? Isso, o que a gente vive hoje, foi o resultado de diversas escolhas, né, que as elites foram tomando, né, escolhendo, foram realizando essas escolhas e que culminaram no que a gente vive hoje, né? Violência, exploração, direitos trabalhistas que são desfeitos, destruídos, né? Enfim, todas as problemáticas sociais que a gente conhece. E relacionado aos povos indígenas, né? A gente acompanha também atualmente, inclusive, tantos conflitos entre fazendeiros, até mesmo policiais militares, né, que se juntam a esses fazendeiros e assumem um lado, que é o lado dos fazendeiros. E aí a gente vê os vários conflitos que acontecem hoje, principalmente com as populações Tupi-Guarani, ou Guarani, né, somente Guarani, como no caso do Mato Grosso do Sul, na região de Dourados, como no interior do Paraná, que são mais especificamente populações Guarani, e as outras populações, como por exemplo a população Tupinambá de Valença, na Bahia, né, que sofre constantemente com assédio de fazendeiros, de plantadores de eucalipto, de plantadores de cacau e assim por diante, né? Então são pessoas que estão sempre tentando ocupar os territórios indígenas que nós temos aqui no Brasil. Então, é importantíssimo a gente conhecer essa história e ver, analisar criticamente tudo isso, né? Para que a gente chegue a uma conclusão e perceba, né, que a história oficial que a gente aprendeu na escola
e que até é ensinada ainda atualmente, não é exatamente não representa exatamente a história, de fato, do Brasil, desde antes de ser Brasil até depois, quando se tornou Brasil, até hoje, né? Então a gente precisa analisar isso criticamente, né? Então o Brasil teve mais de 300 anos de escravidão. As populações negras, afrodescendentes, né, ou afro-brasileiras, elas, quando aconteceu a abolição da escravidão, essas populações ficaram às margens da sociedade, sem nenhum preparo, sem nenhuma ajuda, sem nenhum auxílio, sem trabalho, né? Então, quando a gente vê hoje, né, diversas ações de cotas, tentativas de reparação histórica, por conta dessa grande desigualdade social que a escravidão causou no Brasil, inclusive com a abolição, né? É, a gente, a gente precisa valorizar, né, todas essas políticas sociais, né? E entender que tudo isso não é uma coisa natural, foi uma coisa causada, né, pelas elites que desenvolveram esse tipo de comércio, de trabalho, e que muita gente lucrou com isso, muita gente enriqueceu com isso. O próprio Brasil assumiu isso como parte da sua economia, né, de café, de cana-de-açúcar e outras coisas, com mão de obra escravizada, né? Então, tudo isso é importante a gente ter em mente, né? Saber que as injustiças sociais que a gente vivencia hoje, nas periferias das cidades, até mesmo nos centros, né? São coisas que vêm já de muito tempo, né, como um tipo de política que vem que é imposta, né, justamente para beneficiar certa classe, social. Então é importantíssimo a gente entender tudo isso e ver a importância de se valorizar as culturas diferentes, né, as populações indígenas que vivem no Brasil, essas culturas. Isso é importantíssimo, né? A gente precisa ter isso em mente sempre. Depois, unidade 2: conhecer e identificar as populações indígenas do tronco linguístico tupi, habitantes do Brasil. Estudar as populações tupi e tupi-guarani existentes na Mata Atlântica brasileira. Então, conhecer um pouco dessa família linguística tupi, mas não exatamente estudar a língua tupi, né? Embora a gente apresente alguns termos, né, em tupi, mas são todos aqueles grupos, todas aquelas populações indígenas que têm um grau de parentesco tupi, né? Então, tem os Tupi-Guarani, Guarani, Tupinambá, Camaiurá, a Surini do Xingu, enfim, né? Tem uma infinidade de populações indígenas que são que pertencem ao tronco linguístico Tupi. A unidade 3: pesquisar as populações indígenas macro-G, ou somente G, e sua história desde o período pré-colonial até a atualidade. Estudar os sítios arqueológicos ligados a essas populações, que são o tronco macro-G. Ele é um tronco linguístico muito importante, porque quando você pega o mapa, você vê que o, os povos G, eles habitaram a parte central do Brasil e também outros pontos além da parte central, mas majoritariamente parte central. E é o único troco linguístico que está totalmente dentro do território que atualmente é o Brasil. Se você pegar o tronco tupi,
você vai perceber que o tronco tupi, ele vai para além do que hoje é o território brasileiro, né? Ele vai para, ele alcança, por exemplo, diversas, diversas áreas que compõem a, a Amazônia Legal, por exemplo, né? E, e até mesmo regiões ali da Paraguai, Bolívia, norte da Argentina. Então, é um tronco linguístico que está para além das fronteiras do atual Brasil. Inclusive, é possível você encontrar locais, por exemplo, na Amazônia colombiana, né, que são nomes muito familiares nossos aqui, né, como, por exemplo, Jabaquara, né. É um nome muito, para quem é de São Paulo, principalmente, né, tem o bairro Jabaquara, Estação Jabaquara. Uma palavra do tronco linguístico tupi, né, que também pode ser encontrado lá na Amazônia colombiana, né? Então você vê como isso é interessante. E os povos que pertencem ao tronco macro-G, eles são povos que já habitavam a parte central, ali, o miolo do Brasil, né? Um pouco mais amplo. E eles são o povo que, até hoje, eles estão dentro dos atuais limites do território brasileiro, né? Então, isso é muito interessante, né? Que é um povo um linguístico próprio dessa região, né? A unidade 4, conhecer e aplicar a teoria e método da etnoarqueologia para o estudo das populações indígenas vivas. Estudar a partir de um olhar etnológico seus costumes, economia, formas religiosas e produção de cultura material. Que é o trabalho da etnoarqueologia, que trabalha com populações atuais, né? Para compreender tanto as populações atuais como também entender um pouco a formação do registro arqueológico que a gente encontra nos sítios, né? Então, principalmente sítios indígenas pré-históricos, né? Chamados pré-históricos. O estudo dessas populações atuais é lógico que com as devidas limitações, né? Que pode acontecer principalmente quando existe uma continuidade cultural, uma continuidade histórica dessas populações, tá? Então, aqui nós temos conteúdo programático, então, unidade um, uma introdução à história ameríndia, e aí tem 4 aulas. A unidade 2, populações indígenas do tronco tupi, as origens do tronco tupi, a expansão tupi no litoral do Brasil, os Guarani, a expansão Guarani, são temáticas bem interessantes, né? Para a gente entender como que os povos tupi ocuparam o litoral do Brasil, por exemplo, né? Como eles como foi essa migração, né? Que não foi somente uma migração, uma expansão, né? Que conforme eles iam expandindo, eles iam também criando núcleos ali, né? Que seriam as formações de aldeias e até mesmo de populações que se tornaram um pouco diferentes, né? Específicas, devido às limitações geográficas, contatos, né? Eles eram tupis, mas passaram a ter características mais específicas, diferentes de outros grupos e tal, né? A unidade 3, os povos indígenas do tronco G e macro G, então, as origens do tronco macro G, os demais troncos, né, como o Aruac, Caribe, a localização geográfica do tronco macro G no Brasil, a arqueologia das cerâmicas macro G, né? Interessantíssimo. Unidade 4, que é a etnoarqueologia indígena. Então, a gente trabalha os conceitos da etnoarqueologia, a pesquisa arqueológica com populações contemporâneas,
arqueologia, etnologia, experiências de campo, né? Então, coloco ali um pouco de algumas experiências do trabalho com populações indígenas, né? Que o nosso curso tem realizado, né? Então, eu tenho trabalhado com na Baixada Santista com as populações Guarani Imbiá, né? Que é um grupo Guarani. A gente sabe que os Guaranis são divididos em três grupos, né? Tem os Kaiowá, os Yandeva, os Andeva e os Mbiá. Aqui na Baixada Santista nós temos uma quantidade maior de Guaranis, de Guarani Mbiá, que ocuparam então a parte da Serra do Mar, que é atualmente o Parque Estadual da Serra do Mar, que é uma região de Mata Atlântica, né? E é interessante como que os povos tupi, eles se habituaram é, ao clima da Mata Atlântica, né? Então, isso é muito interessante, se adaptaram muito bem. Aqui, com relação à metodologia de aprendizagem, de ensino-aprendizagem, que vocês também já conhecem, continua com as mesmas formas, né, de ensino, as videoaulas, webaulas, material didático, materiais suplementares, né, como no Saiba Mais, né, que tem vários links de artigos, vídeos, tá? As formas de avaliação também, né, vocês já conhecem, a TD1, a TD2, a TD3, tem a avaliação presencial, as APs, né, tudo da mesma forma. E aqui, com relação à bibliografia básica, todas essas bibliografias estão presentes na biblioteca virtual, tá? São bibliografias muito importantes, né? Eu vou falar aqui, por exemplo, da bibliografia básica, né? Tem o livro do Pedro Paulo Funari, Arqueologia, que é um livro que traz um apanhado aí do trabalho arqueológico, né? Importante. Também um outro livro do Paulo Funari, junto com Francisco Noelle, que é Pré-História do Brasil, também muito interessante, trabalha a parte da história e arqueologia. E o livro do Darcy Ribeiro, Os Índios e a Civilização, né, que ele fala sobre as populações indígenas que vivem no atual território brasileiro, como esses indígenas contribuíram para a formação do que chamamos de Brasil hoje, né? E os vários aspectos do ponto de vista antropológico, né, dessas culturas. E aí tem outros textos, como etnografia e princípios práticas, coleções etnográficas, Os Filhos de Anderu, né? Muito interessante esse livro, né, que fala sobre as narrativas míticas Guarani, né? Então, é uma biografia muito interessante e importante aí para. E no Saiba Mais a gente indica outras obras, né? Outras obras. E, inclusive no material didático, né? A gente faz a indicação de outras obras importantes também, para vocês pesquisarem e continuarem aí estudando. Ok? Então, essa foi a nossa videoaula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, questionamento, quiserem fazer algum comentário, alguma sugestão, alguma crítica, vocês podem fazer isso pelo chat. Vocês têm que entrar na disciplina. Então, se vocês querem mandar uma mensagem para mim, vocês entram na disciplina de arqueologias e culturas indígenas, vai lá no chat e manda a mensagem para mim, né, que vai vir direto para mim. Se você mandar mensagem em- pela disciplina de outro professor, a mensagem vai para outro professor, né? Então, vocês precisam endereçar a mensagem diretamente para mim, tá? Então, vocês podem mandar. Eu tenho os horários que eu atendo no EAD, então, se vocês mandarem as mensagens nos horários que eu estou atendendo, eu vou responder rapidamente. Agora, se for no horário que eu não estou atendendo no EAD,
Aí, às vezes pode demorar um pouquinho, mas eu sempre vou responder, tá? Às vezes pode demorar de um dia para o outro, né? Mas eu vou responder, não se preocupe. Tudo bem? Então é isso. Eu vou para a gravação e até a próxima.